casa eu posso estar falando com Deus, e você lá na sua casa está falando com Deus, e Deus está lá comigo, e Deus está contigo, e Deus está aqui, e se você sair, Deus vai estar contigo, porque Deus é onipresente, único, presente em todos os lugares. Logo, quando eu digo que esse sistema de idolatria nada tem a ver com os apóstolos, com Maria, com todas as outras pessoas que ao longo da história tenham sido fiéis a Deus e que tenham recebido esse título dado por homens, de que eles pudessem estar ouvindo as orações e intercedendo, sendo intermediários, sendo até ajudadores ou até corredentores, como Maria deram o título de corredentora, quer dizer, salvadora, junto com Jesus. Estas coisas. Maria, certa vez no Evangelho de João, capítulo 2, relata lá uma festa de casamento. E Maria estava junto com Jesus e com os seus apóstolos. E chegou um momento que não tinha mais vinho. E ela chegou perto de Jesus e só falou, olha, não tem mais vinho. E Jesus falou, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Às vezes as pessoas até não entendem por que Jesus falou isso. Mas Maria sempre soube, porque quando ela recebeu a visita do anjo, o anjo disse, o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Em outras ocasiões, Jesus, quando permaneceu lá no templo com 12 anos, e Maria já estava preocupada procurando ele, quando eles voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus diante dos doutores da lei, falando da palavra, ele respondeu, para mim é importante cuidar dos negócios do meu pai. E a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, porque ela sabia que tinha gerado um corpo para Jesus, mas ela sabia que Jesus é o Filho de Deus, porque ela participou desta história. Então lá nas bodas, ela simplesmente falou para Jesus, e Jesus respondeu, o que tenho a ver contigo, mulher? Mas depois, passando um pouco de tempo, ela se aproxima dos servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Sabe que é uma das pequenas frases na Bíblia toda de Maria falando. E sabe o que ela falou? Façam o que Jesus disser. Se Maria estivesse nos nossos dias hoje, que ama a Deus, que pagou o preço, correndo o risco da própria vida para agradar a Deus, para obedecer a Deus, ela estaria obedecendo a palavra ou não? Basta você olhar o que ela fez, a prova de como ela amou a Deus e como estava obedecendo a palavra. Então, Maria não tem a ver. Na verdade, Maria nem sabe do que está acontecendo desse sistema aqui na terra, das pessoas prestando culto a tantas imagens, dando o título de Senhora isso, Senhora aquilo. Vou pedir que você analise isso de forma inteligente. Eu tenho uma fisionomia, você tem uma. Se eu estou aqui no Paraná, no Brasil, eu tenho essa fisionomia. Se eu for para um outro país, por acaso a minha fisionomia vai mudar? Não, continuo com a mesma. Lá na África, as pessoas possuem outra cor. Se eu fosse para a África, eu mudaria a minha cor? Não, eu tenho essa fisionomia. Lá no Oriente, né, os países asiáticos, Japão, China, eles possuem o olho puxadinho. Se eu fosse para lá, meu olho ficaria puxadinho? Não, porque cada um tem a sua fisionomia, não importa em que lugar. Agora pensa aqui, Maria é judia, ela tem uma fisionomia. Por que existem tantas imagens com títulos dados como se fosse para ela, de todos os tipos, de todas as fisionomias, inclusive até de outra cor? Nenhum problema com a cor. Nenhum problema. Problema é que, se ela é judia, ela tem aquela fisionomia, teria que ser sempre a mesma. Mas o que acontece? As pessoas foram dando títulos, e aqui entra um outro ponto, onde a Bíblia fala que Jesus, depois que consumou o sacrifício, Deus deu a ele um nome acima de todo nome, e Deus constituiu Jesus Senhor e Cristo. A palavra Senhor é dono absoluto, é o soberano, aquele que está em mais alta posição de autoridade. O Pai deu a Jesus esta posição.
No Salmo de número 144, diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No entanto, esse sistema de idolatria, que foi aos poucos se desviando da palavra e entrando nesse sistema, dá a muitas cidades e a muitas nações esse título para alguém que não é Deus. E constituiu muitas senhoras. E eu quero dizer que essas senhoras não são Maria. Essas senhoras são ídolos feitos pelas mãos dos homens, que as pessoas estão cultuando, estão pedindo ajuda, estão orando, crendo que esta imagem possa ouvir, ou aquilo que a imagem representa, não importa. A Bíblia coloca no mesmo patamar, porque se Deus disse não faça e não te encurve diante, se você disser que está se encurvando diante da estátua, ou está se encurvando diante daquilo que ela representa, ambas as coisas estão erradas. Ambas as coisas foram proibidas por Deus. Deus não liberou nem uma coisa, nem a outra coisa. Vejam como o sistema de idolatria, que é a ofensa ao segundo mandamento, a transgressão do segundo mandamento, atribui às pessoas, às criaturas desta terra, o poder de saber todas as coisas. Eu falo, se você está sofrendo enquanto você está ouvindo isso, eu entendo totalmente o teu coração. Porque eu fui uma pessoa muito, muito apegada a tudo isso. Muito mesmo. Desde muito pequena. Totalmente convicta de que esta era a forma correta de agradar a Deus. E eu fazia muitas orações e pedia muito para Maria. Mas eu não sabia que só Deus era onisciente. Que só Deus, só Jesus ressuscitou e por isso Ele pode atender a nossa oração. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Os apóstolos, hoje nós vemos São Paulo, São Pedro, São João e tantos outros que depois foram dados esse título. Se você for analisar na Bíblia, a palavra santo, no Novo Testamento, nas cartas, quando a Bíblia menciona santos, são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo, ao começar as cartas, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, estou escrevendo aos santos que estão em Roma, a carta aos romanos. Então, quando se refere aos santos, foram todos aqueles que foram lavados dos seus pecados pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus na sua vida. Então, em termos, todos aqueles que receberam Jesus são santos. Esse é o vocabulário bíblico. Mas, não obstante a fidelidade com que cada pessoa tenha servido a Deus nessa terra, nenhum pode interceder por quem está nessa terra, porque eles não ouvem, não veem, não são Deus, são criaturas de Deus, certo? Então essas pessoas nada têm a ver com este sistema, deixando bem claro: Maria bem-aventurada, serva de Deus. Uma das coisas que com o tempo foi aumentando esse culto e esta adoração a esses ídolos, querendo colocar títulos, um dos títulos que contrariam muito a palavra de Deus, você logo vai perceber. Se eu te perguntar, você acredita na Bíblia, você crê em Deus, quem criou os céus e a terra? Quem é o criador de todas as coisas? Deus. Quem criou os seres humanos? Deus. E deram um título a Maria, que ela está lá no céu, não tem nada a ver com isso, mas aqui na terra os homens deram esse título: Maria, Mãe de Deus. É possível isso? Se Deus é o Criador de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus existe desde a eternidade. Chegou o momento que Deus criou os homens são as suas criaturas. Maria consta a sua genealogia. Na palavra de Deus, sabemos de que linhagem ela vem. Então, como Maria pode ser mãe de Deus? Você vai dizer, mas ela é mãe de Jesus. Sim. Ela simplesmente ofereceu o seu corpo para formar um corpo para Jesus. Mas Jesus passou a existir quando nasceu?
Não, porque Jesus é Deus. A Bíblia diz claramente, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus está orando ao Pai um pouquinho antes de ser preso. E ele diz: Pai, agora glorifica-me. Eu cumpri o que tu me mandaste nesta terra. Agora glorifica o teu nome. E me glorifica com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo fosse criado. Olha Jesus dizendo que ele já existia antes que o mundo fosse criado. Então Maria é bem-aventurada porque obedeceu a Deus. Mas Jesus já existia antes de nascer como homem, porque ele é Deus. Então não podemos falar que Maria é mãe de Deus, porque isso está colocando uma criatura de Deus num patamar mais elevado do que Deus. E isso que Deus fala que é idolatria. Estar confiando ou buscando ajuda em alguém que não seja o próprio Deus. Então, muitas coisas que, se você for abrindo o coração, percebendo, nós temos essa mesma oração, onde diz: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Será que ela pode rogar? A Bíblia diz que o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz: por isso também pode salvar totalmente, está falando de Jesus, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está sentado à direita do Pai agora, sabe o que ele está fazendo? Intercedendo por cada um de nós, aquele que clamar a ele. Numa outra ocasião, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como devemos orar? Como devemos chegar a Deus? Chegar ao Pai em nome de Jesus. Ele vive sempre para interceder por nós. E se esse é o seu papel agora, ele que já provou o seu amor por nós, imagina o quanto entristece a Deus quando as pessoas buscam em outros. Às vezes corta o meu coração. Eu não conheço a vida do Expedito. Não sei te dizer se ele for um servo de Deus ou não, você pode pesquisar sobre isso. Mas enfim, dizem que ele é o santo das causas impossíveis. E quando se comemora o dia do Santo Expedito, milhares e milhares de pessoas estão naquela fila, pedindo ajuda, escrevendo bilhetes, fazendo orações para o Santo Expedito, as suas causas mais difíceis. Ele pode ouvir, ainda que ele tenha sido um servo de Deus, ainda que ele esteja lá no céu aguardando a ressurreição, ele não pode ouvir, porque ele não é Deus. Ele não pode interceder, ele não pode responder. Então eu pergunto, e essas pessoas todas que estão pedindo ajuda a isso, o que está acontecendo? Elas estão enganadas. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Isso pode doer no teu coração, doeu muito no meu o dia que eu descobri, porque eu fiquei chocada ao perceber milhares, talvez milhões de pessoas enganadas com isso. Eu era uma delas. Não talvez com os santos, mas eu era muito devota a Maria. E até hoje respeito, honro, eu sei que lá no céu nós vamos estar juntos, porque somos todos uma só família, só Deus é glorificado, e todos nós, criaturas de Deus, servos de Deus, Moisés, Paulo, não importa que obra tenha feito por Deus, todos somos pertencentes à mesma família, estaremos lá com o Senhor para sempre. Sofri muito quando eu descobri todas essas coisas, por perceber que milhões de pessoas estão no engano. E eu fui pesquisar, quando eu comecei a descobrir essas coisas na Bíblia, nem sequer alguém estava falando para nós. Apenas lendo um folheto, nós começamos a ver esses versículos e olhar para a Bíblia e dizer: meu Deus, é totalmente diferente do que a nossa prática. Se isso agrada a Deus, o que nós estamos fazendo está muito longe de agradar a Deus. E então fui pesquisar para entender na história quando essas coisas começaram a surgir e por que
Hoje, as pessoas estão tão afastadas da verdade da palavra. Mas não foi fácil de perceber quantas pessoas estão ainda no engano. E numa certa ocasião, convidamos um sacerdote para vir tomar uma refeição na nossa casa. E ele veio almoçar conosco. E eu e o meu marido estivemos colocando, mas padre, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que não pode ter estas coisas. E que quando nós estamos prestando culto, nós estamos desagradando a Deus ao invés de agradar. Isso não está certo, porque a igreja ensina assim. E nós ficamos muito tristes com a resposta. Porque ele disse, tá bom, eu sei que é assim. Mas se contar para o povo, eles vão perder a fé. Nós choramos na hora. Eu falei, o que adianta ter fé numa coisa errada? O que adianta esses milhões de pessoas estão cheias de fé numa coisa que é um engano? Ele falou, mas não adianta, porque é um sistema. Então, eu até hoje, não cabe a mim e eu não julgo. Seja quem for, não é o meu papel, esse papel pertence ao Senhor. Mas quando conheci essa palavra e fui liberta, podendo hoje amar a Deus de acordo com a sua palavra, podendo hoje ter uma confiança de chegar diante do tribunal de Cristo, e Deus apresentar a sua palavra e eu ser julgada por ela, e saber que eu estou andando de acordo, que eu não estou ferindo a Deus nesse princípio. Mas doeu muito e dói até hoje, talvez um dos motivos de nós estarmos filmando esta série, para que essa palavra chegue a quantas mais pessoas puderem, para que você, como eu e como tantos, seja livre deste engano, deste ensino que foi um desvio da palavra de Deus. Isto fere o coração de Deus. Isso que é pior, te lança em maldição. Nós vamos ver agora uma série de versículos. O que acontece com quem pratica a idolatria? O que a Bíblia fala sobre isso? Aqui em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Nós vamos ver um texto onde Deus pede para Moisés separar todo o povo. E ele diz para levar o povo para um determinado monte e outra parte do povo para um outro monte. E ele deveria subir nesses dois montes, cada um por sua vez, e proferir as bênçãos que viriam ao povo se eles obedecessem os mandamentos. Mas Deus também pediu que Moisés subisse no outro monte e proferisse as maldições. A maldição é o contrário da bênção. Nós vimos isso no primeiro estudo desta série. Não é que Deus não queira abençoar. É como um guarda-chuva ou uma casa, quando lá fora tem uma grande tempestade. E nós nos achegamos debaixo daquele coberto. A obediência é esse coberto que nos protege de todo mal, de toda tempestade, dos ventos lá de fora. Mas se eu voluntariamente escolher sair da proteção e ir lá para fora, eu estarei à mercê de toda a tempestade, de todo o mal, de tudo o que tiver de ruim lá fora. A bênção é uma proteção para nós. Deus quer nos abençoar, mas precisamos estar dentro da sua palavra. A maldição é uma consequência daquele que escolhe sair da vontade de Deus, do plano de Deus. E muitas pessoas estão debaixo de maldição porque não conhecem a verdade. Por isso Jesus insistiu tanto para que os seus discípulos fossem e levassem a palavra. Hoje eu sou discípula de Jesus, você talvez é. Leve esta palavra onde quer que você possa. Essa palavra que é a verdade, que possa libertar as pessoas. Não se trata de uma religião, se trata de conhecer o plano de Deus para as nossas vidas. E então Moisés está aqui diante deste monte e ele lê para o povo. E você pode acompanhar a sequência ou a parte anterior, onde ele vai proferir várias maldições. E diz aqui, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Tem uma tradução que diz mesmo colocando no lugar oculto. E diz, e todo o povo responderá, amém. Por que todo o povo tinha que responder amém? Para dizer, eu ouvi, eu entendi, para que ninguém caísse na maldição porque não sabia.
era muito falada a palavra. Deus falou das bênçãos, tudo aquilo que viria a eles se eles obedecessem. Mas Deus também quis dizer o que aconteceria, a consequência. É importante você entender todo o tempo esse pano de fundo. Deus não quer nos castigar. Se Deus quisesse nos castigar, jamais teria enviado Jesus com um preço tão alto para nos salvar. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, quer o melhor para nós. Esse é o pano de fundo. Mas Deus quer nos falar as coisas que nós vamos fazer que vão nos lançar em maldição. E a idolatria é uma das maiores causas de maldição. Romanos capítulo 1, um texto do Novo Testamento, versículos de 22 a 27. O texto diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelos desejos ou concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Presta atenção agora. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, porque os homens deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar as criaturas de Deus, foram encontrados na idolatria, abandonaram a Deus para servir, honrar, prestar culto a criaturas de Deus. Diz, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha aqui, o desgoverno, a confusão, o quadro dos nossos dias. Vemos aqui relatado há quase 2000 anos atrás. Deus dizendo que o lesbianismo, que o homossexualismo é uma perversão, não tem nada a ver. As pessoas que estão praticando ou estão aprendendo que isso é uma opção estão enganadas, não conhecem o plano de Deus para a vida delas. Talvez achem que é isso que vai trazer felicidade, ou até achem que seja uma opção de vida. Meu querido, isso não é uma opção de vida, isso é um engano. Isso é uma depravação. Isso é algo que veio por consequência do afastamento de Deus. As pessoas se afastando de Deus começaram a adorar as próprias criaturas de Deus e Deus foi entregando elas a esses sentimentos. Essa é uma consequência, a maldição decorrente da idolatria. E nós vemos aqui, recebendo nos seus próprios corpos a punição do seu erro. Nós vemos doenças, pragas, a própria AIDS hoje em dia, ameaçando consumir países inteiros. A Índia, um país tão atacado por esta peste. Por quê? Tão longe de Deus. Esse texto também diz que trocaram a glória de Deus, à semelhança de homens, animais, quadrúpedes e répteis. Isso não é comum na cultura do Brasil, porque nós somos um país denominado cristão, apesar de ter na sua legislação, consta lá que é uma república laica, quer dizer, tem liberdade de credo. Fomos formados e todos no Brasil já ouviram falar de Deus, ainda que não conheçam a palavra de Deus. Não há cultos pagãos no nosso país, de maneira que isso chame realmente atenção, mas não é assim em outros povos. Nós sabemos que em outros países asiáticos, até africanos, a própria Índia, se nós formos analisar, lá tem animais que são sagrados. Eles cultuam certos animais como sendo uma divindade. Tem um país que a vaca é sagrada, então atribui uma divindade à vaca. Tem outros países que são sapos, rãs, répteis mesmo, como a Bíblia fala. E muitas vezes as pessoas, eu mesmo, antes de conhecer a Bíblia, eu dizia, não, idolatria é cultuar deuses pagãos. É como ter lá
o budismo, por exemplo, não acredita na palavra de Deus, na Bíblia, em Deus Criador, em Jesus Cristo. E eles têm lá a estátua do próprio Buda, onde eles reverenciam. E eu dizia, não, idolatria é esse tipo de coisa. São deuses pagãos, são aqueles fora da palavra. No entanto, quando eu fui ver o que Deus considera ídolo, o que Deus chama de idolatria, e quando chegou nesse texto e disse, adoraram a criatura ao invés do Criador, eu tive que me render que aquilo que eu estava fazendo era cultuar pessoas que foram criadas por Deus, ainda que tenham sido fiéis. Vemos aí festas em honra a São João, em honra a São Pedro, tantas festas. Nós vemos até essa discrepância, onde numa certa igreja